Bem-vindos ao meu canal, eu sou Águida Silva e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo sobre a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante não foi um fato isolado que aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o agente da Reforma, mas a Reforma ela foi um movimento que começou em 1517 e terminou em 1648. Então, Martinho Lutero foi o agente da Reforma. No dia 31 de outubro de 1517, ele pregou na Catedral de Wittenberg 95 teses que foram contra dogmas da Igreja Católica. E é importante a gente saber que Martinho Lutero teve uma base ideológica para isso. Que é essa base ideológica? Foram pré-reformadores que não tiveram o sucesso que Martinho Lutero teve porque não houve fatores políticos, sociais, econômicos que contribuíram para esses pré-reformadores terem sucesso. O que aconteceu com Martinho Lutero? Quando ele inicia o movimento, outras camadas da sociedade, não só a religiosa, apoiam esse movimento, que a gente vai ver mais tarde. Primeiro nós vamos falar sobre esses pré-reformadores. Nós vamos citar dois aqui. Primeiro é John Wycliffe. John Wycliffe era um professor inglês da Universidade de Oxford. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Então, a Bíblia estava em latim desde a época do século IV e ele traduz para o inglês para que as pessoas tivessem acesso às Sagradas Escrituras. John Wycliffe, ele inicia essas ideias. John Hus, após ele, pega as ideias dele e inicia um movimento contra a Igreja Católica. Só que John Hus não tem a força por outras camadas da sociedade e ele acaba sendo morto na fogueira. Ele é queimado vivo. Quando ele é queimado, ele faz uma profecia, ele diz: hoje vocês queimam um ganso, mas em 100 anos vocês não vão conseguir calar um cisne. Então, Hus, de John Hus, Hus significava ganso. E Martinho Lutero, quando prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg, quando ele vai defender essas teses no Concílio Romano, ele vai dizer que ele é esse cisne cujo qual John Hus havia falado 100 anos antes, porque se a gente for fazer as contas, 1517 foram 102 anos após o episódio da fogueira. E a gente vai ver esses fatores, né? Antes da gente entrar nesses fatores, é importante a gente ter esclarecido o que é a igreja cristã? É a igreja que começou em Atos dos Apóstolos, com o Pentecostes. Então, nasce a igreja de Cristo após o Pentecostes, e essa igreja apostólica, ela tem as características dos ensinamentos de Cristo. No século IV, em 313, Constantino, que é imperador de Roma, se converte ao cristianismo. Quando ele se converte ao cristianismo, ele torna a religião cristã, a Igreja Católica, ela se torna estatal. Então, ele torna a religião cristã como religião oficial do Império. Ou seja, né, isso a partir do Edito de Constantino, tem o Concílio de Nicéia. Ou seja, em 325, a igreja deixa de ser um organismo estritamente espiritual e ela passa a ser um organismo estatal. A igreja passa a ter poder político, poder social. Então, o que acontece? A igreja começa a perder aí no século IV essas características da igreja cristã. E é o que nós chamamos como Era das Trevas. A Era das Trevas é esse período em que a igreja está afastada desses princípios cristãos. E um dos motivos disso é porque a Bíblia é traduzida para o latim, as pessoas deixam de ter o acesso às Sagradas Escrituras, isso se torna algo restrito ao clero. Então, essa Era das Trevas é um período em que a igreja está no centro do poder. Então, o acesso ao conhecimento da Bíblia se torna exclusivo do clero. A gente vai ver que cargos eclesiásticos passam a ser vendidos, é status.
né? Você ter um cargo eclesiástico não é mais por vocação. E a gente vai ver que bem próximo já ao período da Reforma, a maior parte da população, inclusive, é analfabeta. Ou seja, não só as Sagradas Escrituras que se tornaram algo restrito, mas também a educação. Então, isso favoreceu para que as pessoas passassem por esse período de Era das Trevas. Outra coisa que foi muito criticada também por essas teses, a indulgência. Então, o que é a indulgência? Era um documento papal. A gente vai ver que lá em Constantino começam a surgir as encíclicas papais. A encíclica papal, ela tem uma autoridade tão infalível quanto as Sagradas Escrituras. Então, a voz do Papa é uma voz de autoridade infalível. E o que é a indulgência? A indulgência era um documento assinado pelo Papa que dava pleno perdão às pessoas. Ou seja, inclusive depois de mortas. Como assim? Existe, né, para a religião católica, o purgatório. O purgatório é um espaço entre o céu e o inferno. Quando a pessoa morre, ela vai para o purgatório. Se a pessoa morta no purgatório tiver alguém aqui na Terra que pague por uma indulgência, né, que vá ao Papa e compre uma indulgência, ela, a partir do momento que essa indulgência é comprada, ela recebe o pleno perdão das faltas dela e ela sai do purgatório para o céu. Então, as pessoas compravam, às vezes, mesmo antes de morrer, para garantir uma vida de pecado, de maneira que ela já tinha uma indulgência comprada que não ia permitir que ela fosse condenada. Então, além das indulgências, tinha adoração às relíquias. Eram vendidas lascas da cruz de Cristo, pedaços de ossos de santos. E essas coisas tinham um poder miraculoso, sobrenatural. Então, era uma adoração às relíquias. A corrupção do clero. A gente vai ver que os tribunais eram eclesiásticos. Ou seja, quem julgavam as causas era o clero. E aí esse clero era comprado, né? Essa justiça era comprada. Então, isso são características da igreja nesse período da Era das Trevas. Os impostos, cobrava alto imposto das pessoas e era detentora da maior parte das terras na época. Então, a gente vai ver que isso foram os fatores religiosos e morais. Mas não foram só os fatores religiosos e morais que deram início a esse movimento. Por isso que os pré-reformadores não tiveram sucesso. Eles tinham esses fatores religiosos e morais, mas não tinham apoio político, econômico. E já Martinho Lutero ele conseguiu. A gente vai ver que na época de Martinho Lutero, os monarcas, os reis, eles estavam cansados de se submeter à autoridade papal. Eles queriam uma independência política. A burguesia capitalista, ela estava sendo atrapalhada pela filosofia cristã que não permitia os juros, que não permitia o lucro, que não permitia que essa burguesia continuasse crescendo. Então, também foi um fator econômico. Então, a gente vai ver que Lutero teve fatores religiosos e morais, que teve fatores econômicos, que teve fatores políticos que impulsionaram o seu movimento quando ele inicia. E isso foi o que favoreceu a ele a dar início a esse movimento. E a gente vai ver que quando ele dá início, os pré-reformadores pegam, os reformadores, né, pegam as ideias dessas 95 teses e eles vão sintetizar na teologia reformada. Então, eles vão trabalhar nessas teses e vão sintetizar, inclusive, no que nós chamamos de 5 solas da reforma. Então, a gente vai ver que vai ser solamente pela fé, sola glória a Deus, sola Cristo, sola graça e sola Escritura. São 5 solas da reforma, né? Que somente pela fé se alcança a salvação, somente através de Cristo, que toda a glória a Deus, somente através das Escrituras e através da graça divina se alcança a salvação. Não é pela indulgência, não são pelas relíquias, não é pela autoridade papal, e sim pela autoridade do Espírito Santo. Então, essas solas são os princípios da teologia reformada, que é a teologia que foi baseada nas 95 teses de Martinho Lutero. E a gente vai ver que esse movimento ele teve consequências
né? A Bíblia ela passa a ser traduzida para vários idiomas, e não só isso, a população, né, ela é restaurada desse acesso às Sagradas Escrituras, não é mais algo específico, restrito ao clero. A gente vai ver que surge o protestantismo, que é o quê? É a linha de igrejas cristãs que surgem a partir desse movimento, com características dessa teologia reformada, né? A igreja anglicana, presbiterana, luterana, os anabatistas. E a gente vai ver que uma terceira consequência do movimento da reforma protestante é a contra-reforma. A igreja romana, ela tenta frear o protestantismo com o movimento da contra-reforma. A gente vai ver que vão vir as inquisições, as missões jesuíticas, então a gente vai ver que é o movimento da contra-reforma. Então a gente vai ver que foi através da reforma que surgiu essa linha de igrejas cristãs, né, através do protestantismo, e são igrejas que passaram a se guiar pelas 5 solas, e essa foi a importância desse movimento para a igreja. E a gente vai ver que, infelizmente, nós estamos nos afastando desses princípios da reforma, assim como aconteceu no século IV. Mas aqui é uma explicação para que a gente tenha ideia do que foi o protestantismo e que a gente tenha consciência de que Martinho Lutero, com a reforma, não foi um fato isolado, mas algo que já havia uma base ideológica, que foram pessoas que iniciaram antes esse movimento e pessoas que vieram depois, que foram os reformadores que sintetizaram essas ideias de Martinho Lutero.